Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Maria Lourdes? Olá, Queiroz! Olá, amigos e amigas! Que bom nos encontrarmos novamente. Estamos começando a edição 515 do programa Espírita Semear. Felizes por mais essa oportunidade de contato e gratos por sua audiência. E o que temos hoje? Vamos conferir a programação Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18, com o tema Eu não vim destruir a lei. No autodescobrimento de hoje, José Honório nos mostra a importância da flexibilidade no desenvolver da nossa existência. Denise Lino, no Minutos com Joana de Ângeles, nos apresenta o livro Vitória sobre a Depressão, que, segundo ela, nos traz uma série de ensinamentos que, se colocados em prática, nos fortalecerão na luta contra a depressão. Tiago Toledo, no Cidadão do Universo, fala para todos nós sobre a importância de vivenciarmos as pequenas alegrias da vida. Se você ainda não despertou para isso, sempre é tempo. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Eu não vim destruir a lei. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. São Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes: Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo o que está no alto do céu e embaixo da terra, nem de tudo o que está nas águas sob a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Segundo, não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto, não matareis. Sexto, não cometereis adultério. Sétimo, não furtareis. Oitavo, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Nono, não desejareis a mulher do vosso próximo. Décimo, não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor,
nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhes pertencem. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos hauridos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes origem divina, assim como fizeram todos os legisladores de povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos: tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer, fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. O Cristo, Jesus, não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até um único jota. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhe o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave, e essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por
provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nulo mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados por essa razão ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu sobre todos os pontos da terra e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de alguma sorte, um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma forma que o Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo o que não foi dito senão sob a forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Reflexões extraídas do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, Ide Editora. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Não é sempre que há tempo para colher, mas sempre há tempo para semear. E agora com vocês, Autodescobrimento com Josi Honório. Olá, caros ouvintes, que com enorme prazer, vibrando para que todos se encontrem em paz, em harmonia, que o nosso irmão Jesus encontre morada sempre nos solos férteis dos nossos corações. Vamos refletir sobre um tema que se encontra no livro de Joana, Após a Tempestade, intitulado As Guerras. E ela traz um trecho para reflexão. O homem é um animal religioso por constituição e destinação espiritual. O sentimento de Deus inato, apesar da sua recusa consciente, da sua renitente fuga das realidades do espírito para a anestesia da ilusão corporal, constituindo-lhe a guerra
a forma infeliz de liberação dos traumas e medo a que se entrega e que o apavora. Com Jesus, aprendemos que o amor substituirá um dia a agressividade humana, resolvendo todas as questões que possam constituir pontos de divergência entre as criaturas e motivações para as guerras. Quando ela nos coloca, somos um animal religioso por constituição, ela está nos lembrando que nós somos criados por essa energia, causa primária de tudo que existe no universo. Por isso, somos todos irmãos, tem um mesmo Criador. O que diferencia é a forma de interpretar esse Criador. Por isso vai ter várias religiões, várias crenças. E tem uma pergunta no livro Espírito que Kardec fez a benfeitores, perguntando como entender ou como identificar qual é a crença verdadeira. E os espíritos responderam: aquela que fizer o homem melhor, o homem de bem, aquela que leva o homem a ser bom. Então, todas as crenças que tragam esse direcionamento, ela é uma crença boa. E ela nos diz aqui, a questão da guerra é uma forma infeliz que nós trazemos, para liberarmos alguns medos, traumas que nós alimentamos dentro de nós. E aí nós vamos, através desses traumas, desse medo, muitas vezes achando que o outro está nos ameaçando, que o outro está querendo tomar algo que pertence. Primeiro que quando a gente fala na questão materialista, nós sabemos que nada é nosso. Tudo que está aqui neste planeta é para uma convivência coletiva. Tudo foi destinado para que todos nós sobrevivêssemos no planeta e pudéssemos assim evoluir, pudéssemos assim nos melhorarmos moralmente. Aquele que está mais avançado ajuda aquele que está menos avançado. Aquele que tem mais condições materiais ajuda aquele que tem menos condições. E assim nós vamos evoluindo, todo mundo no seu tempo, na sua maneira, na sua forma de ser. Mas quando nós conseguimos perdermos de nós mesmos, quando ela nos diz que nós fugimos das realidades atuais, porque são as verdades eternas. É isso que nós somos seres espirituais, somos espíritos imortais. E esse corpo, tudo isso que nós estamos aqui, é passageiro. Então, quando nós nos perdemos, ficamos nas questões materiais e esquecemos as verdades espirituais, nós vamos criando essa necessidade de colocar o direito da força. Ou seja, eu começo a achar que Deus precisa de mim, dos meus braços, dos meus pensamentos, para que a sua verdade se imponha, para que aquilo que eu acredito que é verdade seja colocada em prática. Então, Deus vai me usar para que se faça justiça. Muitas guerras, nós vamos analisando, que ela traz muito desse princípio. Eu quero impor ao outro, eu me senti ameaçada, eu senti que o meu território, e eu não busco aquelas verdades. Por isso que ela diz, que nós esquecemos que somos dessa ordem divina, de Deus, e esquecemos qual é a proposta que Jesus nos traz, do amor, que nós devemos ter esse valor moral, o amor, que aí nós vamos ter a tolerância, a bondade, o respeito, o perdão. Mas nós continuamos duvidando, desse Deus soberano, Deus misericordioso, que é
Pai de todos, é como se o Deus fosse só meu. E nós vamos impondo, né, guerras, vamos impondo conflitos dentro do nosso próprio núcleo familiar, muitas vezes por termos crenças diferentes. Nós começamos a achar que eu estou melhor do outro. Então, que nós possamos resgatar essa nossa essência, que nós possamos conectar com o Deus Criador de amor, e não o Deus da guerra, o Deus que ainda vinga, castiga, e que Ele é amor, como nos nosso irmão maior Jesus. Que a paz, que a luz esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Semeie o bem e não espere retribuição. Faça o bem pelo prazer de fazer o bem. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Não te queixes se o caminho é de fato tão estreito e são tantos os problemas que te deixam contrafeito. Nem te aborreças se a luta que a própria vida te traz por vezes surge maior do que enfrentar és capaz. Sobre a terra cultivada, no chão outrora vazio, a alegria da colheita supera a dor do plantio. Tudo que o homem constrói e o progresso lhe reclama vem da lágrima que verte e do suor que derrama. A cruz que te pesa aos ombros é que te firma no chão e te leva a caminhar sem perder a direção. Quem sofre fazendo bem e persiste sobranceiro, esteja como estiver, tem Jesus por companheiro. Quem sofre fazendo bem e persiste sobranceiro, esteja como estiver, tem Jesus por companheiro. Persiste sobranceiro, esteja como estiver, tem Jesus por companheiro. Quem sofre fazendo bem e persiste sobranceiro, esteja como estiver, tem Jesus por companheiro. Não te queixes, não, 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 não te queixes, yeah. Não te queixes, não, 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 não te queixes. Parará, papá. Paueira.
Hoje acordei feliz, só pra poder sentir o sol me abraçar, me levar. Despertei em mim todo um prazer em conviver, me conhecer contigo. Quero ousar, quero criar, desbravar o céu e o mar, romper meus limites, descobrir novos caminhos, rever minhas crenças, tomar o meu leme, topando pagar o preço que for, pra ser feliz, ser feliz, buscando sentir sempre em mim luz, paz e amor. Eu estou aqui pra aprender, eu estou aqui pra crescer e de novo renascer contigo. Eu estou aqui pra aprender, eu estou aqui pra crescer e de novo renascer contigo. Quero ousar, quero criar, desbravar o céu e o mar, romper meus limites, descobrir novos caminhos, rever minhas crenças, tomar o meu leme, topando pagar o preço que for, pra ser feliz, ser feliz, buscando sentir sempre em mim luz, paz e amor. Eu estou aqui pra aprender, eu estou aqui pra crescer e de novo renascer contigo. Eu estou aqui pra aprender, eu estou aqui pra crescer e de novo renascer contigo. Todo dia com o sol renascer, todo dia com o sol. Parará paueira, parará paueira, parará paueira, paueira. Chove madrugada, noite de outubro, a descansar. Brisa na varanda, calma divina, a se espalhar. Nos dias que a saudade faz morada, bate na porta só para avisar que alguém desenhou um jardim no espaço mais triste para nos alegrar. Ensina minha dor, canções de ninar a entoar do céu, poesias do mais inocente amor, rabiscadas em sonhos.
paisagem, na ponta do pincel, sorriso e sua mensagem. Estes são os dias de paz, mesmo quando as folhas secas caem. A tarde cinza adentra voraz e a chuva levou a angústia, a escuridão da manhã que o sol mais brilhou. Bem perto de Deus, nas janelas paisagem, na ponta do pincel, sorriso e sua mensagem. Bem perto de Deus, a chuva levou a angústia, a escuridão da manhã em que o sol mais brilhou. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Não Te Queixes, com Paulo Silveira e Jailton Costa, Receita para a Paz no Mundo, com o grupo Sentido Contrário, e Dias de Paz, com o grupo Nova Luz. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Minutos com Joana de Ângeles, com Denise Lino. Olá, amigos. Eu sou Denise Lino e este é o Minutos com Joana. No programa de hoje, vamos apresentar o livro Vitória sobre a Depressão, psicografado pelo médium Divaldo Franco. Vitória sobre a Depressão é um desses livros que eu chamaria de enigmáticos de Joana de Ângeles. O seu prefácio está datado do dia 5 de janeiro de 2010. Confesso aos amigos e leitores, eu imaginei que ele faria um enorme sucesso e já o comprei, porque imaginava naquele momento encontrar ali uma metodologia ou uma receita que permitisse a qualquer pessoa num estado depressivo poder superá-lo. Qual não foi a minha surpresa, porque na minha primeira leitura, naquele ano de 2010, eu achei um livro completamente difícil, inicialmente até um livro em que eu não conseguia atribuir significados, e foi um livro que voltou para a estante sem que eu o tivesse compreendido. E durante muito tempo eu não voltei a ler esse livro, até que por uma circunstância bastante particular, em função de uma pesquisa temática há uns 2 anos atrás, eu voltei a me encontrar com esse livro na minha própria estante. Naquela ocasião eu li o capítulo que me interessava e o livro ficou guardado. Com a pandemia, organizei uma leitura da obra de Joana de Ângeles, que é para ler os livros a partir de uma sequência cronológica e temática que eu fui construindo, e chegou a vez então de ler Vitória sobre a Depressão. E qual não foi a minha surpresa, agora eu, uma leitora mais amadurecida, voltei a me encontrar com Vitória sobre a Depressão, e o que me pareceu um livro enigmático, na verdade agora é um livro com muita transparência. E de fato, o livro entrega, digamos assim, aquilo a que ele se propõe no seu título, um conjunto de orientações que, colocadas em ação, levarão com certeza à vitória sobre a depressão. Comentando agora especificamente sobre o livro, nós temos um maravilhoso prefácio, como dissemos, de 5 de janeiro de 2010, daqueles prefácios em que a ordem do texto, das ideias, da apresentação se faz de uma forma maravilhosa e irretocável. Joana de Ângeles apresenta um grande prefácio da vida na Terra, já apresentando, naquele momento, o início da segunda década neste século, a depressão como um grande problema
a ser tratado. Na verdade, a tese ora definida é a tese da depressão como uma pandemia. Fato esse já apresentado pela mentora no terceiro livro de toda a sua obra, que é Espírito e Vida, um texto lá do início da década de 70 do século XX. Nesse, então, Joana vai nos trazer o olhar sobre a depressão a partir da perspectiva espírita, que inclui aí os conceitos de reencarnação, de imortalidade, de justiça divina como soberanamente justa e boa, de Jesus como modelo e guia para todos nós, entre outros, e ela vai afirmar nesse prefácio o seguinte, aspas, podemos mesmo asseverar que, na maioria dos transtornos depressivos, a causa apresenta-se como de natureza espiritual ou, após desencadeada pelos fenômenos orgânicos, psicológicos ou fisiológicos, torna-se mais complexa em razão da influência perniciosa dessas personalidades desencarnadas. Fecha aspas. Essa é, portanto, amigos, a tese do livro. A depressão é, sem dúvida nenhuma, conforme já confirmado pela ciência, uma doença multifatorial. E entre esses multifatores, Joana de Ângeles está aqui com muita clareza, colocando a gênese, a origem ou a complicação do caso a partir de influências espirituais. E é para tratar este fator da doença que Joana vai então nos apresentar a vitória sobre a depressão. E seguindo aqui então com a nossa abordagem, vamos apresentar o livro para os leitores, estimulando a todos que façam a leitura. Como em outras obras de Joana, são 30 capítulos. Curiosamente, como temos apresentados em muitos dos nossos podcasts, esse não é um livro que tenha uma mensagem sobre o Natal, mas tem uma mensagem sobre Francisco de Assis. É a primeira após o prefácio. Então, aquilo que em outros livros Joana vem chamando de uma exoração, ou seja, de um pedido a Francisco de Assis, aqui é o capítulo que antecede o primeiro capítulo, ou seja, é um prefácio do prefácio, talvez, é uma prece, é uma oração, que aqui se chama Em Louvor ao Irmão Sol, e como sempre, vale a pena ser lido nessa perspectiva de Francisco como um grande irmão para todos nós, nos amparando, nos assessorando, nos conectando com Jesus. Passado essa apresentação de Francisco de Assis, em louvor ao Irmão Sol, que é o texto, seguem-se os 30 capítulos, que são capítulos, como dissemos, que vão abordar essa gênese espiritual da depressão, e eu diria que são capítulos muito fortes, né? No sentido de que, se quem ler o livro não estiver disposto a um processo de autoencontro, a um processo de autoiluminação que a própria Joana define nesse livro, eu ainda não tinha encontrado de forma clara, ou pelo menos que eu pudesse compreender, a definição de autoiluminação na obra de Joana de Ângeles. Encontrei, então, nesse livro, no capítulo 19, quando ela vai nos dizer que a autoiluminação é essa perspectiva de nos considerarmos imortais e de atingirmos o estado da inocência. Não o estado da inocência infantil, mas o estado do não julgamento. E ela diz que o sábio caracteriza-se por reconhecer-se imortal e não julgar os seus irmãos. Então é uma definição maravilhosa, didática, para mim muito útil a essa altura do meu encontro com a obra de Joana de Ângeles. E os capítulos, só para dar aqui um gostinho de quero ler aos leitores, começa o primeiro com o curioso título de Mendacidade. Confesso a todos que fui procurar o que significava mendacidade e eis a minha surpresa, mendacidade significa mentiras, né? Mentir. E aí eu fiquei muito curiosa, fiquei me perguntando por que um livro sobre vitória em relação à depressão começa com um capítulo sobre mendacidade, ou seja, um capítulo sobre mentiras. E aí precisamos refletir muito. Em que momento cair num estado depressivo, manter-se depressivo, não significa ou não é uma consequência das mentiras que encetamos ao longo da vida, que cultivamos ao lado da vida. E aí, como vitória sobre a depressão,
a recomendação é exatamente a de cultivar a verdade. E ao longo do livro nós vamos encontrar recomendações como essa do primeiro capítulo. Então o primeiro é este, mendacidade, para recomendar o encontro com a verdade. Na sequência temos renovando atitudes, rancor, arrogância, desafios da vida, abnegação, heroísmo sem nome. Vamos ter um penúltimo capítulo intitulado A Verdade Desvelada, que se conecta com esse primeiro, e o último, a conquista e preservação da saúde. E quando nós olhamos todos esses capítulos, mesmo os que têm títulos fortes e, digamos assim, que seriam os vetores da depressão, como rancor, arrogância, nós vamos encontrar instruções no sentido da profilaxia, instruções positivas em relação à depressão. Então nós temos no primeiro, que é o sobre a mentira, ser fiel à verdade, como recomendação para a superação da depressão. No capítulo intitulado Renovando Atitudes, a recomendação é exatamente para a mudança de hábitos. No capítulo sobre o erotismo, a recomendação é exatamente para superá-lo. No capítulo sobre o rancor, a recomendação é para não guardar o rancor, e aí vão se seguindo uma série de orientações, na verdade, que compõem uma metodologia à luz do Espiritismo para abordar a depressão como uma complementação às terapias de natureza médica e de natureza psicológica para tratar essa gravíssima doença da alma que é a depressão. Então, amigos, deixamos aqui a nossa sugestão para que todos possam ler este livro maravilhoso, Vitória sobre a Depressão, de Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Franco. Eu deixaria, por fim, uma última recomendação. Leia esse texto devagar, capítulo a capítulo, saboreando os textos que aqui estão irretocáveis, e reflexione sobre o tema central do capítulo e verifique em que momento esse tema central não produz luz sobre as depressões que atravessamos na Terra. Sejam as nossas, sejam as de pessoas com as quais convivemos, sejam aquelas das quais temos notícia. Então é isso, amigos. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Você está no programa Semear, levando a doutrina espírita pelas ondas do rádio até você. Imagina o universo. Imagina agora tudo isso que você tem vivido nesse momento da sua vida. Você consegue enxergar alguma alegria nisso? E se eu te falar que é perfeitamente possível? Cidadão do Universo, com Tiago Toledo. Seguimos em clima de setembro amarelo e eu sei que a vida pode estar um pouquinho triste por esses dias. É normal, faz parte, estamos realmente em um contexto de muitos desafios. No entanto, eu gostaria de compartilhar algumas percepções que podem trazer alguma alegria. Que me trouxeram, pelo menos. E que não substituem a ajuda especializada, beleza? Se a sua tristeza se aprofundar, persistir, busque um profissional da área da saúde, tá bem? Mas o que eu queria mesmo era compartilhar algumas alegrias que eu tive nessa quarentena. Uma delas foi quando eu estava escrevendo esse roteiro. Eu me lembro que a minha avó estava fazendo café pra gente e me contando que uma prima fez isso ou aquilo. Isso eu e Dona Zuma conversando. Dona Zuma que é divulgadora oficial da FEB TV no WhatsApp. Inclusive deve estar assistindo a gente. Beijo, Dona Zuma. Eu observei o quanto essa mulher é uma evangelizadora nata. O quanto eu aprendi com ela a observar e acolher, porque isso é da natureza dela. Em casa sempre foi assim, não importa o tamanho ou o motivo da sua viagem, tem pouso pra você. Muito disso graças a essa natureza da vovó. Uma outra alegria foram as conversas com a minha mãe e com a minha irmã enquanto a gente estava deitado na cama. Falamos de tudo, de vida, de relacionamento, de faculdade, de política, da taxa de câmbio do dólar. Combinamos ainda até quando a gente vai morar junto. Também me lembro de ter assistido algumas vezes ao pôr do sol. Eu já sabia que lá de casa dava pra ver de um lugar assim privilegiado, mas foi só depois da quarentena é que eu passei a aproveitar. São coisas simples, pequenas, que me inspiram boas reflexões e que, guardadas as devidas proporções, estão disponíveis para todos nós. Olhando o pôr do sol, por exemplo, deu para perceber que ele sempre esteve lá,
mesmo antes da pandemia, e seguirá mesmo depois da pandemia. Talvez seja por isso que os espíritos se referem com tanta frequência a Jesus como sendo o sol das nossas vidas, porque ele continua aqui, fazendo a sua parte, caminhando ao nosso lado, não sendo necessário nem que a gente reconheça. Alguns outros se referem à presença ignorada de Deus. Um companheiro que pode ser notado e das mais variadas formas. Podemos vê-lo nas páginas de um livro, numa paisagem singela, no sorriso de uma criança, na letra de uma música, num jardim florido, no verso de um poema, numa frase da Bíblia, num relato comovedor. Ser um cidadão do universo é amadurecer o nosso olhar para encontrar cada vez mais, nas pequenas coisas, as grandes alegrias da vida. Programa Espírita Semear, consolando, acolhendo e informando. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Fazer uma canção da chuva lavando o chão, olhar as estrelas e compor a imensidão, sentir nos acordes mais perfeitos o êxtase de um som, desvendar as cores belas, divina aquarela que pinta a criação. Contar uma linda história que deixou grande lição, transmiti-la com emoção, mergulhar nos olhos sem temer a multidão, fazendo cada palavra, cada gesto virar vibração. É encontrar a arte divina, bela e santa, arte que nos faz voar, arte que encanta, arte que nos faz chorar, arte bela e santa, arte que nos faz voar. É encontrar a arte divina, encontrar a arte que ensina, encontrar a arte verdadeira. Essa arte que encanta, arte que nos faz chorar, arte bela e santa, arte que nos faz voar, arte que encanta, arte que nos faz chorar, arte bela e santa, arte que nos faz voar. Linda criação, arte divina, linda criação, linda criação, linda criação, linda criação. Ouvimos nesse bloco as músicas E Arte Divina, na voz de Elizabeth Tavares. Deus conta conosco para semear um mundo melhor. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti.
Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. A dica de leitura de hoje é um livro muito especial, O Amiguinho do Rabi, O Natal do Samaritano. São duas histórias em um único livro, da autora Kate Portela e editora Fergues. Este é um livro diferente para encantar o seu Natal. Venha se emocionar, fortalecer sua amizade com Jesus, aprender com suas lições e fazer brilhar a própria luz com O Amiguinho do Rabi e O Natal do Samaritano. É um livro especial para ser lido em família. E aí você já sabe. Aproveite a leitura e encha-se de luz. Agora vamos de casas espíritas. Aqui na cidade de João Pessoa, Paraíba, nós temos o Centro Espírita Missionários da Luz, na Rua dos Milagres, número 957, Cristo. As palestras públicas sempre às terças e quintas, 20 horas. E na cidade de Jacumã, também na Paraíba, a União Espírita Chico Xavier, quilômetro 30, rodovia PB número 8, estrada para o Hotel Mussulo. As reuniões públicas sempre aos sábados, 15 horas. Olá, queridos irmãos ouvintes do programa Semear. Chegamos ao momento da reflexão final. E como está muito em pauta o assunto natureza, hoje trazemos do site caminhosluz.com.br uma mensagem com o título Nós e a Natureza, para refletirmos juntos na importância desta magnífica obra divina que é o planeta Terra e sua natureza. Nossa vida neste mundo tão breve e agimos como visitantes inconvenientes. Exaurimos o lugar em que vivemos, revolvemos as entranhas da terra, amontoamos toneladas de lixo, poluímos as águas, matamos as árvores, extinguimos os animais. E agora que as consequências da aventura humana se fazem notar, nós, que desrespeitamos a vida, tememos pelo amanhã. Encolhemo-nos assustados. Que virá? Perguntamos. Silêncio por resposta. No fundo das consciências, sabemos que a razão para esse estado de coisas é que nos afastamos da natureza. Passamos a nos ver separados dos demais seres. Dividimos o mundo e abrimos um abismo entre nós e o restante da criação. E, no entanto, por toda parte, a vida nos revela que somos irmãos de todas as criaturas. Quer ver? Observemos. Em nossas veias corre sangue alimentado por minerais como ferro, potássio, manganês e zinco. Somos irmãos da terra. Nosso corpo é constituído por mais de 75% de líquido. Somos irmãos da água. A sequência genética revela que nossos genes são semelhantes aos de ratos
e outros animais. Somos irmãos, ou pelo menos primos, de todos os bichos. As vitaminas das frutas e vegetais se integram ao nosso organismo e mantêm a vida física. O gás carbônico que expiramos será absorvido pelos vegetais. Somos irmãos das plantas e das árvores. No interior de nossos pulmões, o oxigênio transita livre, nutrindo a vida. Somos irmãos do ar. Nosso corpo é formado do mesmo material que estrelas, pássaros, flores e pedras. Então, ser parte da Irmandade Universal é muito mais que uma bela figura simbólica. Somos verdadeiramente parentes de tudo o que existe. Estamos integrados na criação de Deus. Astros, plantas e nós somos uma família que está unida na grande caminhada que chamamos vida. Essa imensa integração deveria nos servir de profunda reflexão. Será que estamos de fato agindo como irmãos dos outros seres? Agir como irmão é zelar, cuidar, preservar. É assim também que demonstramos nosso amor a Deus, tratando com bondade, compaixão e amor a todas as coisas e seres que Ele criou. No entanto, passamos pela vida desatentos a esses pequenos gestos. É um sinal inequívoco de que precisamos repensar atitudes egoístas. Já não é mais tempo de desperdiçar comida, amontoar lixo desnecessariamente. Já não mais podemos sujar fontes de água. Ou mudamos de atitude agora, ou nos tornaremos uma ameaça ao futuro de nossa espécie na Terra. O planeta está exausto e as consequências dos excessos humanos já podem ser vistas. Tsunamis, furacões, efeito estufa, aquecimento global, etc. São sinais de alerta de que nosso mundo azul está cambaleante, abatido. É a nossa hora de agir, de demonstrar gratidão a Deus mediante atos generosos, conscientes e responsáveis. Assim, quando nos decidirmos afinal a cuidar do planeta que nos acolhe, quando adotarmos uma postura de responsabilidade perante o mundo em que vivemos, quando nos sentimos tocados pela compaixão por todas as criaturas, vale a pena lembrar que não estamos fazendo favor algum. É nosso dever, simples e básico dever. Faça da Terra um lugar muito mais feliz. Não esqueça que nele viverão seus filhos e netos, as gerações futuras, ou você mesmo em uma próxima existência. Pensemos nisso, meus irmãos. Uma excelente semana para todos e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Mari Lourdes. A frase para lembrarmos Jesus hoje está no capítulo 13, versículo 34 do Evangelho de João. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O ensinamento de Jesus é claro, que possamos nos amar como Ele nos amou. Se praticarmos isso, com certeza, o nosso mundo será um mundo de paz. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.